Senhor, queridos professores. Estamos de volta hoje com a lição dos juniores, primeira lição do trimestre, onde durante todo esse trimestre nós vamos trabalhar o livro de Êxodo e a história de Moisés. A cada domingo, a nossa lição trará uma parte da história, essa história que quando a gente começa a estudar, a gente nunca se cansa de estudar, né? As histórias bíblicas, a história de Moisés é bastante conhecida, mas sempre que a gente for parar para estudar, o Senhor vai nos revelar algo novo, Ele vai nos mostrar algo novo para que a gente possa levar para as crianças, porque a Bíblia Sagrada, ela é como um poço infinito. Quanto mais a gente cava, mais dá água, mais brota água. E essa água é a água viva, é a palavra de Deus que vai edificar as nossas vidas, professores, assim como as dos nossos alunos juniores. Essa faixa etária que tem bastante curiosidade e gostam de desafios. Então, a gente já tem aí algumas dicas de como a gente iniciar nossa aula, cativando, fazendo com que esse aluno ele sinta prazer de estar aos domingos pela manhã na sala de EBD, aprendendo a palavra de Deus. Então, o tema da nossa lição é o nascimento de Moisés. Essa referência bíblica está no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então, não esqueça, professor, de levar a sua Bíblia, pedir para que os alunos abram. Mostra para eles, né, que o livro de Êxodo ele faz parte de quê? Do Antigo Testamento. O livro de Êxodo traz histórias incríveis, assim como o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia. Em seguida vem o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E nesse livro de Êxodo também vai ter o chamado desse menino, que hoje nós vamos falar sobre o nascimento dele, que é Moisés. Então, a gente já conhece a história, não é? Que Moisés, ele veio de uma geração em que o povo estava ali sofrendo muito. O povo hebreu, no deserto, estava em sofrimento. Mas Deus levanta quem? Moisés, para libertar o seu povo do Egito, das mãos de Faraó. Faraó, aquele homem mau, né? Aquele homem maléfico, que porque queria acabar com o povo de Deus, a ponto de dar uma ordem de todas as crianças do sexo masculino que nascessem, elas seriam mortas. Mas aí nasce quem? Moisés, filho de Joquebede e de Arão, Arão que é da tribo de Levi. E eles tiveram um bebê, esse bebê era muito lindo. E durante um período eles conseguiram esconder esse bebê em sua casa, mas depois não deu mais. E eles tiveram a ideia de fazer um cestinho e colocar o bebê Moisés naquele cestinho, ir lá no rio Nilo e deixar que as águas, né, ali levassem aquele bebê dentro do cestinho. Mas Deus estava ali com Moisés, com aquele bebê, apesar daquele rio ser um rio em que tinha muitos animais selvagens que poderiam, crocodilos, tinham muitos animais que poderiam, né, de repente, ter ceifado a vida do bebê Moisés. Mas quando Deus tem plano em nossa vida, não tem quem toque naquele em que Deus tem algo ainda a fazer com ele, em que Deus tem uma promessa. E Deus tinha uma promessa
na vida de Moisés. Qual era a promessa? Ele iria ser o libertador do povo que estava sofrendo no Egito. E aí, quando a mãezinha de Moisés, acredito que com o seu coração partido, levou aquele cestinho com o seu filho dentro e jogou, deixou ali, né? Nas águas do rio Nilo, Deus já providenciou quem? A filha do faraó, para estar ali naquele exato momento, e viu aquele cestinho, pegou com muito cuidado, e de repente ela viu que naquele cestinho tinha o bebê Moisés, um bebê lindo. Ela não sabia quem era aquele bebê. E a irmã de Moisés estava assim de longe observando. Foi até lá e disse: você quer alguém para cuidar desse bebê? E quem foi que cuidou do bebê para a filha de Faraó? A própria mãe de Moisés, Joquebede, né? E ali ela teve, como Deus é maravilhoso, maravilhoso, né? Ela ficou muito feliz, certamente, né? E viu a providência de Deus. Ela ainda ganhava salário para cuidar do seu próprio filho. São as coisas de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Nosso Deus, ele é um Deus de providência, é um Deus que peleja por aquele que nele espera. E outra coisa importante que a gente vê nessa história é a proteção de Deus, não é? O cuidado de Deus. Então, olha só, no memorizando, não é? Não esqueça, professor, de trazer sempre o versículo de memorizando e trabalhar com seus alunos. Então, a referência bíblica é Salmo 18, versículo 2, parte A, que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, como eu disse a vocês, as crianças, né, dos juniores, eles gostam de desafios. Então, você poderá fazer a dinâmica com bexigas. Você vai pegar os versículos bíblicos, vai cada palavra colocar em um balão, você fixa na parede da sala, coloca balões também sem nenhum versículo, sem nada dentro escrito, e aí o desafio vai ser os seus alunos estourarem esses balões e quando for tendo as partes dos versículos, eles montarem, tá certo? Vai ser um momento bem dinâmico, bem animado, para descontrair, não é? E com direcionamento bíblico, seus alunos. Então, você poderá também utilizar outras estratégias, não é? Tudo vai de acordo com sua sala, a possibilidade do momento, mas não deixe de fazer um momento de memorizando da palavra de Deus, do versículo bíblico, de forma bem dinâmica, para a sua aula ainda ser mais atraente para os seus alunos. E não esqueça o principal, que é orar, pedir a Deus que te direcione. Observe se chega alunos novatos em sua sala. Se chegar, você dá bem-vindos para eles, interage, traz ele para perto dos outros colegas, pergunta o nome dele, anota para não esquecer o nome do teu aluno que acabou de chegar na sala e, assim, faça aquele momento bem prazeroso com estes alunos. E, com certeza, esse aluno vai se sentir importante e vai querer desejar retornar para a sua sala. Então, não esquece também de realizar as atividades propostas que a lição nos traz, tá certo? Vai lá, reforça com os teus alunos, porque é um momento, quando eles desenvolvem essas atividades, vai ser um momento dele estar ainda mais aprendendo, absorvendo e inculcando a palavra de Deus. E, por fim, nós estamos, não é? No ano de 2026. Se você tem lições do ano de 2024, a lição de juniores
do ano de 2024, do segundo trimestre, ele está sendo repetido esse ano. Então, você pode ir lá e trazer essa lição para ser trabalhada, e é uma forma de você economizar. Isso com a lição do professor. São dicas que a gente traz para vocês, tá bom? Mas fiquem à vontade para que vocês utilizem a lição do ano de 2024, a lição do professor ou não, tá? Mas aí a gente deixa a dica para você. Que Deus conduza a tua aula de forma surpreendente. E lembre-se, cada vez que nós estamos ensinando, estamos aprendendo. O professor aprende com o aluno também. Então, fique atento na tua aula para os teus alunos, aquilo que eles falam. Dê oportunidade para os seus alunos interagirem na sala. Não é só você, professor, o detentor do saber, mas o seu aluno, ele também traz ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas enquanto professor. Então, que Deus te abençoe. Tudo que seu aluno falar, você parabeniza. Se ele disser alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, corrige, mas de forma delicada, amável, amorosa, porque o mundo está aí, só esperando uma oportunidade para levar nossas crianças da presença de Deus. Mas em nome de Jesus, nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus e debaixo do sangue de Jesus estamos preparados para proteger os nossos cordeirinhos. Cuida da tua turma, cuida do teu aluno, porque você, professor, é um discipulador. A EBD é um discipulado, tá bom? E não esqueça que você é pastor de crianças, convocados pelo Senhor. Então, cuida dos cordeirinhos que Ele te confiou a cada domingo pela manhã. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.